A reunião, a partir desse momento, está sendo gravado, tá bem? É, então tá aí. Meu pastor, Deus abençoe e uma boa aula. Amém, reverendo. Amém. Queridos irmãos, então, hoje, com muita alegria, satisfação em Cristo Jesus, nós vamos iniciar nossa aula. Eu quero mandar dois abraços especiais aqui, a paz para todos, mais dois abraços especiais aqui, que é para a nossa querida pastora Guta e a nossa querida diaconizadora. Eita glória! Direto de Jaguaquara aí, ó. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa e especial. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ler o texto básico e nós vamos começar o nosso estudo hoje. Está em Mateus capítulo 17, né? Mateus capítulo 17, nós vamos estar lendo. Alguns versículos desse texto, você que tem a Bíblia impressa, você que está com a Bíblia no tablet, no Vou levar computador. isso para mim. Aleluia, acho que alguém falou no fundo aí. Vamos lá, irmãos, ler o texto para nós começarmos o estudo. Diz assim, ó. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes, melhor, agora é o 8. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu estou daquele jeito hoje, a renite atacou de vez. De vez em quando vocês vão ver aqui eu com a toalhinha branca aqui que a irmã Sandra providenciou. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estou com a caneca aqui, essa caneca é só vitória, ó. Caneca aí que ganhamos o dia do pastor aí. Está aqui me acompanhando para tomar água. E é isso aí. Bom, vamos lá. Quem está aí com a. Quem vai anotar no computador, quem vai anotar no papel, no caderno, já pode começar. Já pode começar a anotar, porque nós vamos lá. Vamos lá, irmãos, ó. O texto que nós tomamos por base hoje foi a transfiguração de Jesus. Pastor, mas o que esse texto tem a ver com escatologia? Calma que você já vai entender. O texto inicia dizendo assim, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Por que a Bíblia diz assim, 6 dias depois? O que aconteceu 6 dias antes, para agora no capítulo 17, a Bíblia dizer 6 dias depois? Sabe por quê? Porque no versículo 13 do capítulo 16, uma página antes, Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Que dize os homens ser o filho do homem? E falaram um bocado de nomes, Jeremias, João Batista. Aí Jesus foi e falou assim, tudo bem, o que eles acham ao meu respeito, eu não me importo.
Agora, eu quero fazer uma pergunta para os meus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E naquele momento, Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, Jesus, ele percebeu, olha só, quando Jesus faz essa pergunta, porque Pedro não respondeu de acordo à intimidade que ele tinha com Cristo, ou porque já estava conhecendo. Pedro só respondeu, foi o único que respondeu, porque Pedro foi revelado que aquele era o Cristo. Então Jesus teve uma preocupação e disse: espera aí, eles estão andando comigo, a multidão pode até achar o que for de mim, eu não me preocupo, mas os meus discípulos têm que saber quem eu sou, têm que conhecer o meu poder, têm que subir o nível. Por isso que o texto diz 6 dias depois. Então, 6 dias depois, Jesus convida Pedro, Tiago e João. Vamos ali que eu vou mostrar um pouquinho da glória para vocês. E quando Jesus chega no monte, o que acontece? O texto diz que ele transfigurou-se. É similar, para não usar o termo, e Jesus foi glorificado. Só que aí tem um detalhe. Quando Jesus é glorificado, que uma nuvem de glória toma um ambiente, um monte, aparece Moisés e Elias. E é aqui que o nosso estudo começa. Por quê, pastor? Agora você vai entender que esse texto tem tudo a ver com escatologia e você não tinha percebido. Por quê, pastor? Então vamos lá. Se aparece Moisés, Elias, Jesus a gente deixa à parte, porque Jesus é Deus. Aparece Moisés, Elias e Pedro, Tiago e João. Então ali nós temos 3 gerações da igreja. Glória! Pastor, a geração de Moisés é a qual? A geração de Moisés é a geração daqueles que morreram, mas tem esperança que vão ressuscitar em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor, e a geração de Elias? A geração de Elias é a igreja que será arrebatada e não provará a morte. Louvado seja Deus. Olha que coisa abençoada. Já trouxe um clarão na tua mente aí, não foi falar a verdade? Você que está do outro lado da tela, já trouxe um clarão na tua mente. Moisés representa aqui nesse texto a igreja que morreu, mas ressuscitará para ter o corpo glorificado. E por que Elias representa a igreja que não morre? Porque Elias, ele foi tomado numa carruagem de fogo e Deus o levou para si. Elias representa a igreja que não morre e é arrebatada. Pastor, e os discípulos ficam aonde nessa história? Os discípulos representou aqui nesse texto a igreja naqueles dias, nos dias atuais. Ou seja, ali tinha 3 gerações, sendo que os discípulos representavam a igreja presente. Então, com base nisso, nós vamos falar então um pouquinho sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição e sobre a ressurreição dos mortos, que eu sei que o nosso reverendo bispo aí, ele quer dar aquela opinião abençoada aí quando a gente chegar na parte da ressurreição. Mas vamos correr, porque senão o tempo não dá, né? Senão o tempo não dá para a gente concluir a nossa aula. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Moisés representa a igreja que morre, mas ressuscita, para depois ter o corpo glorificado. Elias representa a igreja que é arrebatada, que não prova a morte. E os discípulos representam a igreja viva, a igreja atual.
E com base nesse texto, eu queria reforçar aqui para você que me ouve agora: Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. O texto de João capítulo 14: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vamos preparar lugar. E ele encerra o texto dizendo assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O termo original ali é paralabano, no grego. Aonde eu estiver, estejais vós também. Mas eu queria, rápido, de forma rápida aí, eu queria que um corajoso, uma corajosa, abrisse Atos capítulo 1. Atos capítulo de número 1 e versículo de número 9. Por favor, Atos capítulo 1, versículo de número 9. Quem pode ler esse versículo para mim de forma rápida e dinâmica? Posso, pastor? Pode? Fica à vontade, meu querido. Amém. Atos 1:9 diz: Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Lê o outro também, por favor. Yes. Amém. E eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia. Aleluia, glória a Esse Deus. Jesus que vocês estão vendo subir para o céu agora, em ascensão, eles viram Jesus subir nas nuvens. E a promessa foi: esse mesmo Jesus voltará, esse mesmo Jesus retornará, esse mesmo Senhor regressará para buscar a sua igreja. Aqueles dois galileus que apareceu ali, bateu no ombro dos discípulos e disseram: olha, ali foi um conforto, sabe? Ali foi um conforto. E eles disseram assim: olha, varões, homens de Deus, não ficam tristes não, porque o mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar para buscar, para arrebatar sua igreja, e vocês estão nesse pacote aí. Louvado seja Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quem pode ler primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16? Quem pode ler, por favor? Posso ler, 16 e 17. posso ler. Pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois, Isso. dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Amém. Deus abençoe. Queridos, dada a palavra de ordem, a última trombeta soará, os mortos em Cristo, esse texto depois a gente vai voltar a ler hoje ainda, ressuscitarão primeiro e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados, olha o texto, e estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa gloriosa é essa? Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz assim: e estaremos sempre com Ele para sempre. Eu vou responder para você agora. Depois desse dia,
Se Jesus descer, a gente desce. Se Jesus ficar no céu, a gente fica. Se Jesus desce para remir Israel e decidir quem vai entrar no milênio, a igreja está junto. Quando ele for julgar no juízo final, que ele estiver sentado no grande trono branco, a igreja está junto com ele. Nunca mais, aleluia, nos apartaremos dele. Nunca mais estaremos distante dele. Aleluia. Louvado seja Meu pastor, o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Só para a gente sair do tópico aqui, arrebatamento, para a gente andar rápido, eu gostaria de falar para vocês que existem 3 linhas de pensamento: pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mid-tribulacionista. Vou te explicar em rápidas palavras. Pré-tribulacionista somos nós, porque nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê, pastor? Porque quando o dilúvio veio, o que é que Deus fez? Guardou Noé na arca. E aquele juízo coletivo que Deus mandou para punir a terra não atingiu Noé nem a sua família. Pastor, esse aí tá pouco, manda outro. A Bíblia diz que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Mandou 2 anjos para retirar Ló e a sua família de lá. O juízo veio, mas os justos que estavam em Sodoma e Gomorra foram preservados. Por isso que nós acreditamos que quando a grande tribulação acontecer, a igreja não estará mais na terra. Então, nesse caso, nós somos pré-tribulacionistas. Pastor, e os pós-tribulacionistas acreditam em quê? Acredita que Jesus volta depois, né? Depois da grande tribulação, certo? Pastor, e os mid-tribulacionistas acreditam em quê? Acredita que Jesus volta no meio da grande tribulação, por isso que é chamado de mid. A palavra mid no original significa terra entre rios, metade, meio do caminho. Por isso que eles são chamados de mid-tribulacionistas, mas nós somos pré-tribulacionistas e acreditamos que quando a grande tribulação acontecer, a igreja estará nas bodas com Cristo. Glória a Deus. Então, pulamos o tópico arrebatamento, senão, irmão, se a gente ficar no tópico arrebatamento, a gente não sai daqui, né? Então, tem que fazer um resumo aqui. O tópico é 1 hora de aula, senão a gente não consegue sair. Amém? Ô, pastor Rinilson, Oi. o evangelista Abacuque queria falar 3 minutos atrás. Rapaz, eu não vi, não. Eu não vi, não. Então, o evangelista Abacuque está com oportunidade. Irmãos, quando alguém quiser falar aí, que eu não vejo, alguém me avisa. Evangelista Abacuque, por favor. Só levantar Manda. a mão, pastor. Isso. Ô, meu pastor, graça e paz. Desculpa estar incomodando aí. Mas acerca do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16 e o 17 que eu li. Bem, no verso 16 vai dizer que e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, no caso Cristo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero enfatizar que ele vai sair de um ambiente, que é o céu, e os mortos nele ressuscitam primeiro. Só que no verso 17 vai dizer que logo em seguida nós que estivermos vivos sobre a terra, que estamos em um outro ambiente diferente, seremos já arrebatados com eles. Ou seja, o verso 16 não está dizendo que Deus desce do céu para a terra. E o verso 17 não está dizendo que a gente é arrebatado da terra para o céu. Ou seja, que ambiente é esse que nós, juntamente com os que estão mortos em Cristo, vamos estar juntos? Que ambiente é esse? Porque se Deus está descendo do céu, mas não está dizendo que vai para a terra, e nós que estamos na terra vamos ser arrebatados, mas o verso 17 não diz que a gente vai para o céu, para onde a gente vai estar indo?
Boa! Maravilha! Gostei da pergunta. Por isso que quando nós falamos a respeito do tribunal de Cristo da igreja, eu disse para os irmãos que que depois que os teólogos fizeram uma construção, né? Eles pegaram alguns textos e analisando esses textos, eles chegaram à conclusão que o primeiro evento que acontece após o arrebatamento da igreja é o tribunal de Cristo. E eu disse que o tribunal de Cristo se daria onde? Nos ares. Bem observado, evangelista Abacuque. Quando a igreja for arrebatada, existe um espaço reservado por Deus que não é dentro do céu, porque a igreja encontra Cristo nos ares. Então, quando a igreja adentrar o céu com Cristo, a igreja já passou pelo tribunal de Cristo, já foi galardoada. Quando entrarmos no céu, a nossa vida já vai estar definida. Quem era para ter galardão já recebeu, e quem não receberá galardão também já vai estar com a vida definida. Uma observação. Como a pergunta é, tanto dos que vão ser arrebatados, quanto daqueles que vão ressuscitar para serem transformados, uma observação. Quem vai ser ressuscitado para receber a transformação do corpo, quando o texto diz assim, nós não precederemos os que dormem, mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando o texto diz que os mortos ressuscitarão primeiro, Cristo está querendo dizer o seguinte, que é para todo mundo comparecer diante dele na mesma hora, porque se os vivos for arrebatados primeiro, a gente chega primeiro os vivos. Só que primeiro, dada a palavra de ordem, os mortos em Cristo, com o ressoar da trombeta e a voz de arcanjo, essa voz de arcanjo é para acordar, para ressuscitar os mortos, para os mortos ficar na mesma posição de vivos, para daí todos serem arrebatados juntos para os ares, para aí recebermos, comparecermos diante do tribunal de Cristo. Amém? Maravilha? Glória a Deus. Vamos lá. Agora vamos lá. Irmãos, agora o outro texto que eu queria falar com vocês aqui, a hora passa rápido demais, né? O outro texto que eu queria falar com vocês aqui é sobre ressurreição. Por quê? Eu não posso falar de arrebatamento sem falar sobre ressurreição. E hoje é a continuação da nossa aula. Quem pode, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Quem pode? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 21. Leia aí, por gentileza. Vinte. Pode ler a partir do 20, por favor. Posso? Pode. A partir do 20, né? Isso. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém. Obrigado, Diácono Fabrício. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, olha o versículo 23 para os irmãos verem que coisa maravilhosa. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, pelo amor de Deus, esse versículo, você não pode esquecer mais, não tira mais esse versículo da tua agenda, não. Eu vou ler de novo. O versículo 23, nunca mais perde esse versículo, não, irmãos, pelo amor de Deus. Olha, mas cada um por sua ordem, certo? Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Espera aí que eu vou te explicar. No versículo de número 20 diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
O que quer dizer aqui as primícias dos que dormem? O que quer dizer isso? Vamos lá. Isso aqui está falando de uma das festas judaicas, né? E a palavra original para a primícia aqui é Hag Rabicuri. Hag Rabicuri é a palavra original para primícias. Tá? Eu vou te explicar mais ou menos como é que funcionava. Camarada chegava lá, a lavoura de trigo, de cevada, normalmente era de cevada. Estava lá e o camarada não podia, era proibido por lei, o camarada fazer a colheita se antes pegar a primícia e levar até o templo para o sacerdote receber a primícia e consagrar sua colheita. Olha que coisa interessante. Pastor Renilson, como é que isso funcionava? Os primeiros grãos, ou os primeiros grãos, os primeiros frutos que estavam maduros, o dono da roça pegava, ajeitava um molho, assim, ó, se fosse de ramo, se fosse de fruta, amarrava e levava para o templo e entregava ao sacerdote. Quando chegava na mão do sacerdote, o sacerdote pegava no templo, erguia as mãos e ele girava aquele molho que veio da lavoura do judeu. Então, com aquilo ali, aquela pessoa estava recebendo a bênção de Deus e aqueles primeiros frutos eram chamados de primícias, certo? Aí o que acontecia? Deus abençoava o restante da colheita inteira, mas por questão de ordem, primeiro aquela parte ia para o templo e só depois que os outros estavam autorizados a serem colhidos. Agora eu vou te explicar. Quando a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, a Bíblia está dizendo, o termo original é aporrê, ou melhor, aparrê, querendo dizer o seguinte, que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Eu vou repetir isso aqui, ó. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. O camarada que tocou nos ossos que ele viu, ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu de novo. Tá, pastor? Mas e Cristo? Não. Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele agora tem um corpo incorruptível para nunca mais morrer. Se no versículo 23 diz assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, que da mesma forma que Cristo morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, se ele é o primeiro fruto que foi para o templo ser consagrado, de acordo com o que eu expliquei aqui, se ele foi a primeira colheita, a igreja, os que morreram nele, os que morreram em Cristo, da mesma forma, quando ressuscitados, nunca mais provarão a morte. A partir de hoje, não esqueça mais desse texto, viu? Em nome de Jesus, você vai dizer assim, Senhor, se o Senhor é a primícia dos que dormes, eu sou o resto da colheita, eu sou o restante da lavoura. Em breve eu também serei colhido e vou para o lugar que o Senhor está também. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em rápidas palavras aqui, o horário já foi embora, eu queria provar para você que Cristo andou na terra glorificado. E tinha gente que não sabia. Que é isso, pastor Renilson? Eu nunca vi ninguém falar isso, mas aqui é estudo, é para a gente aprender. Cristo andou vários dias já com o corpo glorificado, incorruptível, e muita gente não percebeu. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Olha lá. Quem pode abrir aí João capítulo 20, versículo 19, por favor. João capítulo 20, versículo de número 19. Quem pode ler para mim, por favor? Seja rápido, para a gente ganhar tempo.
João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versículo Posso 19. ler, pastor? Por favor. João capítulo 20, verso 19, né? Isso. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Pode continuar? Glória a Deus. Deus te abençoe. Irmãos, esse contexto aqui, eles estão trancados, com medo. Estão trancados no cenáculo, com medo. E agora, nosso mestre, nosso guia, nosso pastor, morreu. O que vai acontecer com a gente? Mas a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. Jesus não bateu na porta naquele dia. O corpo que Jesus estava, ele transpassou, ele ultrapassou a parede, ultrapassou a porta, não precisava mais nem andar. Olha que coisa gloriosa. Isso é o corpo que nós teremos um dia. Jesus não precisava mais andar, Jesus não precisava mais bater na porta para entrar em lugar nenhum. Porque aquele corpo que ele estava depois da sua ressurreição já era um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Agora vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 30, por favor. E depois a gente vai ler só mais um texto para a gente falar sobre os mortos em Cristo. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 30. Corajoso ou corajosa em nome de Jesus? E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a ele. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Oh, glória! Aleluia! Estou com vontade de falar em mistério aqui. Irmãos, esse texto aqui é os discípulos no caminho de Emaús. Eles vão conversando e o sentimento deles é a mesma coisa. Sentimento de medo, sentimento de abandono, sentimento de tristeza. Porque da mente deles, nosso mestre foi, não volta mais, acabou. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam, Jesus aparece e vai caminhando com eles e conversando. Jesus já está também glorificado. Depois eu vou te mostrar a prova final. É o último versículo que a gente vai ler agora. Eu vou te mostrar a prova final aqui para você entender esse mistério. Que Jesus andou vários dias na terra. E eu vou te falar quantos dias foram. Vou te dar o versículo para você entender quantos dias Jesus andou com o corpo glorificado, igual nós teremos. E eles não perceberam. Olha que mistério, hein? Não tem no Google não, tá? E aí, só para você ter uma ideia, porque se Jesus fosse andando com eles, né, dormisse lá e tal, mas não, olha que coisa, Jesus andando com eles, Jesus queria seguir viagem, mas eles falaram, entra aqui na nossa casa, fica aqui com a gente, que não se tal, e o texto diz assim, o constrangeram que entrasse ali. E a Bíblia diz que quando eles estavam à mesa, Jesus tinha um jeito peculiar de partir o pão e dar graça. Quando estavam à mesa, no partir do pão, perceberam que era ele. Só que quando perceberam que era ele, o texto vai e diz assim, e ele desapareceu. A Bíblia não diz que Jesus deu tchau, deu até logo, abriu a porta, se despediu, não. O texto diz assim, e ele desapareceu. Olha que coisa interessante, impressionante. Cristo é exemplo para nós do que acontecerá conosco. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou te dar os dias que Cristo andou glorificado. Eu vou te dar um texto, os dias que Cristo andou glorificado, que você nunca mais vai esquecer desse texto. Vamos lá?
Atos capítulo 1, versículo... Atos capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O texto estava aqui agora na minha... Atos capítulo 1, versículo 3. Corajoso ou corajosa aí, em nome de Jesus. Está quase finalizando. Para a gente falar sobre... Posso ler? Por favor. As quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito ao reino de Deus. Irmãos, olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Olha, capítulo 1, versículo 13. Eu vou provar que era Jesus que estava falando, senão você não lê o contexto, você fica boiando, né? Capítulo 1, versículo 13. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Esse com muitas infalíveis provas aqui é por causa dos incrédulos, está entendendo? Sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Era o próprio Jesus que andou com eles durante 40 dias, e o texto diz assim, e ele apareceu várias vezes para testificar, para atestar, mostrou os cravos. Mas quando Cristo mostrava os cravos, sabe? Cristo não precisava mais bater na porta. Cristo não precisava mais se cansar para andar. Cristo não precisava mais, se ele quisesse passar pelo telhado, se ele quisesse passar pela parede, aonde ele quisesse, ele estava aqui, era Eita teletransportado. glória! Aleluia! É isso que acontecerá com o nosso corpo quando nós passarmos pelo processo da glorificação. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos lá. Vamos lá porque eu vou ter que caminhar para o final. E nós vamos falar um pouco agora a respeito do seio de Abraão e do paraíso. Glória a Deus. Essa parte é aquela parte que tem pergunta, é aquela parte que os irmãos ficam em dúvida, se nós teremos consciência, se nós estamos... se as pessoas que morreram em Cristo já estão na presença de Deus, se eles estão conscientes ou estão dormindo. Vamos lá? Bom, eu quero te apresentar um texto. Aliás, esse texto é tão conhecido que esse texto a gente não vai ler. Esse texto, eu vou citar ele e você nunca mais vai ver esse texto igual você via antes. O texto diz que tinha 2 ladrões na cruz, Dimas e Gesmas. Segundo a tradição diz que o nome deles era esse. Eles ficaram, eu acho que de 10 horas da manhã até acho que às 3 e poucas da tarde, mais ou menos, ao lado do rei. E, bom, eu e você sabemos que Jesus é rei. Só que aqueles 2 ladrões ficou sabendo ali naquele momento, porque pegaram uma coroa e na coroa escreveram na testa ali de Jesus, rei dos judeus. Quando o camarada percebe que ele está com o rei, resolveu blasfemar e zombar. O outro disse, não, vou aproveitar a oportunidade. E a Bíblia diz que falou assim, Senhor, se a pessoa é rei, é um rei, essa pessoa tem um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Escuta. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra original aqui não é quando entrares no teu reino. É quando vieres no teu reino. Certo? Então, o camarada pediu o quê? O camarada pediu reino. Pediu reinado. Naquele momento, conhecendo Jesus que ele não pode pular etapas,
e que aquele camarada não poderia reinar com ele em sala VIP, que hoje só anda Deus, só anda o Pai, só anda o Espírito Santo, só anda os anjos. Ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou repetir, vou desenhar para você entender. O camarada disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. Jesus disse: não, para tu ir para o reino e tu participar de um bocado de coisa, não é a hora ainda. Mas pela tua humilhação, pela tua confissão na cruz, eu te dou uma coisa agora, eu te dou paraíso. Por que que Jesus não deu o seio de Abraão, pastor Renilson? Por que que Jesus não deu o seio de Abraão, pastor Renilson? Por que que Jesus deu paraíso? Jesus não deu o seio de Abraão, Jesus deu paraíso, porque seio de Abraão era só até a morte de Cristo. Quando ele estava na cruz, ou melhor, quando ele estava na cruz, não é nem depois da morte, é quando ele está na cruz, ele já inaugura o paraíso. E ele sabia que depois da sua morte, os 3 dias que ele passaria sexta, sábado e domingo, e no domingo ele ressuscitaria, ele já sabia qual seria a missão dele, primordial. Ele ia pegar o seio de Abraão e levar e juntar seio de Abraão e paraíso. Pastor, o senhor está falando, mas não deu o texto. Bora ler o texto. Bora ler o texto. Efésios capítulo 4, versículo 8. Quem pode ler, por favor, aí? Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Posso, pastor? Por favor. Efésios 4, capítulo 8. Pelo que Capítulo 4. diz, capítulo 4, versículo 8, desculpa. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lê o 9 também, por favor. Ora, isto que subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Pronto. Amém? Então está aí o texto, que ele leva cativo o cativeiro e desce até as partes mais baixas da terra. E aqui eu queria te dar o texto de conclusão para a gente falar. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que eu quero tirar uma coisa da tua mente, que talvez você já ouviu também, e como hoje nós estamos no ensino. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo de número 19. Glória a Jesus. Que diz Posso ler, assim, pastor? ó. Pode ler. Não, desculpa, lê o seu, pode ler. Pode ler, por favor, Gabriel. Leia aí, por favor. Amém. Então, pronto. 1 Pedro 3,19 diz assim: E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pelas águas. 21 também, pastor? Não, só até aí. Só até aí. Então vamos lá? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Irmãos, essa palavra pregar aqui, sabe qual é o significado original? Anunciar a vitória. Oh, glória. A gente lê uma coisa, né? Mas quando tem alguém que explica é diferente, né? Jesus não desceu lá no inferno para fazer apelo, não, irmãos. Jesus desceu lá, sabe para quê? Para pegar, para anunciar a vitória. Pastor, que vitória era essa? Anunciar a vitória para os crentes do Velho Testamento. Fala até da família de Noé. Por quê? Porque paraíso e Hades, ao que tudo indica, ficavam, ou melhor, seio de Abraão e Hades, ao que tudo indica, ficavam próximos. Então Jesus desce lá para dizer: olha, eu tomei a chave e vou fazer uma coisa muito boa agora. O seio de Abraão não é para ficar aqui nesse lugar. O seio de Abraão é para ficar na presença de paraíso, no céu. Glória a Jesus. Com essa palavra, eu tenho uma notícia para dizer para você.
que você nunca percebeu e vai perceber agora. Sabe quem é que inaugura o paraíso? É o ladrão que se converte na cruz. Oh, glória! Que é isso, pastor? Quantos crentes que morreram, que tem direito a galardão, em Moisés, Elias, tantos homens de Deus, como é que quem inaugura o paraíso é o ex-ladrão, para você ver como é a graça, né, irmãos? Para você ver como é a graça, né? A graça faz isso. Quem inaugura o paraíso é justamente uma pessoa que talvez eu e você, a gente falasse, não, a gente vai escolher outra pessoa para inaugurar um espaço tão bonito. Deixa eu te dar uma notícia hoje. O céu não é para perfeito. O céu é para aqueles sinceros que mesmo quando erram, se arrependem, são sinceros, anda sem capa, não tem duas palavras, não tem duas faces, não tem duas vestes, é sim, sim, é não, não. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Mas antes de ser uma pessoa fraca, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, do que ser uma pessoa, eu sou tal. E Jesus chamou essa galera de sepulcro caiado, hipócrita, fariseu. Tá entendendo? Irmãos, todas as vezes que você é sincero, o pastor da igreja consegue diagnosticar o problema, ou melhor, diagnosticar o problema e te dar o remédio, quando você é sincero. Quando você não é sincero, sabe o que acontece? O pastor da igreja, até o dia que Jesus revelar para ele, se Jesus quiser revelar, o pastor da igreja vai ficar te dando remédio errado. E remédio errado também leva à morte. Por isso que é bom nós sermos sinceros diante de Deus, diante dos homens. Mas vamos lá, senão não dá tempo. Vamos lá, senão não dá tempo. Então tá bom. O paraíso agora está inaugurado. Pastor, e a partir desse dia, quem morreu foi para onde, pastor? A partir desse dia, quem morreu em Cristo foi direto para o paraíso, meu irmão. Não foi mais para o Senhor de Abraão que estava embaixo. Ele agora unificou o paraíso e Senhor de Abraão. E agora, essas pessoas já estão na presença de Deus, claro que com privilégios restritos, porque está esperando a igreja ser arrebatada para... E essas pessoas que estão no paraíso, vale salientar, quer ver? Vou citar uma coisa aqui que o bispo Ângelo vai pegar agora. Pastor Jonas está no paraíso, mas quando a trombeta tocar, sabe o que acontece com o pastor Jonas? Ele sai do paraíso para o corpo dele ser ressuscitado, para ele ser galardoado junto com a igreja. Porque se ele permanecer no paraíso, ele não tem direito a galardão, porque o galardão não é lá dentro do céu, o galardão é nas nuvens. É na reunião geral que Cristo terá com os mortos ressuscitados e com os crentes arrebatados. Daí vem a pergunta, mas se já está no paraíso, para que sair de lá? Eu sei que lá está bom, mas o reino de Deus é organizado. E quem está lá e precisa ser galardoado, tem que sair. E outro detalhe, é obrigado a pegar o corpo para o corpo ser transformado e glorificado. Aleluia. Agora vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9, para a gente ver o que é que diz lá. Apocalipse 6, 9. Ele diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Isso aqui é no céu, tá? Isso aqui não é na terra, não. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora escuta o que você não sabia. Escuta o que você não sabia. E clamavam, peraí. Ó, bispo, a resposta aí. Eles estão debaixo do altar, é no céu, mas se eles estivessem conscientes, como é que ia clamar? Eu vou ler o versículo anterior de novo, para você entender. Escuta. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Ou seja, as almas dos crentes que foram para o céu e estão no paraíso. Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora vamos lá.
e clamavam, morto fala, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é Deus de vivo e não de morto. Todo mundo que morreu está em consciência. O pastor Jonas está lá no céu já viu um bocado de coisa maravilhosa, no paraíso, né? Está no paraíso, ele já viu tanta coisa boa lá. Olha só, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam na terra? Espera aí, ó. Essa turma aqui foram mártires que morreram com muito sofrimento. E sabe qual é o sentimento que fica no coração deles? O sentimento é esse: Senhor, a gente morreu por causa da tua palavra, do teu nome. Teve gente que escarneceu da gente. Teve gente que nos... Como é que é aquela palavra lá? Que eu esqueci agora. Ah, teve pessoas que nos torturaram. Teve pessoas que colocaram fogo em nós. Teve pessoas que jogaram a gente nas arenas para a gente ser estraçalhado por leões. Teve pessoas que nos empurraram no mar, nos jogaram em ilhas com feras, com criminosos. Aí essas almas estão dizendo assim, ó: até quando, ó justo e santo dominador, não julgas, não vingas o sangue dos nossos irmãos? Agora olha a resposta. Versículo de número 11. Eu estou no capítulo 6. 6, 9, 10 e 11. Olha a resposta. E cada um foi dado uma comprida veste branca. Já começou a recompensa. No paraíso, o camarada já está com uma veste branca e bonita. Ó. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco. Olha que coisa maravilhosa. O rei diz assim, ó: estou te dando uma veste branca. Fica em paz, repousa mais um pouco. É o versículo 11, irmãos, que eu estou lendo do capítulo 6. Repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Meu Deus do céu! Olha que coisa impressionante. O rei chega assim e diz: olha, toma de presente aqui essas vestes maravilhosas, especiais, repouse mais um pouco, descanse mais um pouco, porque eu só vou vingar, eu só vou responder essa oração de vocês quando se completar o número daqueles que vão se ajuntar a vocês. Irmãos, até o número de mártires já está contado por Deus. Até o número daqueles que vão morrer por amor da palavra de Deus já está contado no céu. E quando atingir essa cota, aí os homens que participaram da morte de Estevão, que perseguiram a igreja, aquela galera lá do Coliseu de Roma, que hoje é um ponto turístico, mas aquilo guarda muita história triste. Ai, irmãos, tem muita gente que pensa que a senhora morreu. Não, irmãos, morreu. Irmãos, crente é depois da morte que o crente passa a viver de verdade. Eu vou só ler mais um texto para a gente encerrar aqui, tá? Vou só ler mais um texto. Para você ver que a coisa é séria. Quem pode abrir comigo a Bíblia aí? Eu tô ruim aqui, viu? Ó Jesus na causa. Perdoe. É assim, quando a rinite pega, só Jesus, viu? Tá daquele jeito hoje, tá terrível. Lucas capítulo 16, para a gente encerrar. Meu Lucas pastor, 16. Oi. tem 3 mãozinhas levantadas aí, viu? Deve ter alguma dúvida no ar aí. Eu não vi, não. Então vamos lá. A primeira pessoa se manifesta. Pai do Senhor Primeira Jesus, dúvida. pastor Nilson. Pai do Senhor, quem está falando aí? É Ângela. Amém. Pode falar, minha querida. Ô, pastor Nilson, o senhor acabou. Pai do Senhor Jesus, perdão a todos vocês aí também. O senhor acabou de falar aí agora, né, que quando o ladrão da cruz, ele morreu, ou seja, ele já foi estar junto com Jesus naquele mesmo dia, por exemplo.
Mas o senhor falou que aquelas pessoas hoje que morrem, que morreram em Cristo Jesus, também está num paraíso, mas o senhor falou de um lugar reservado. Esse lugar reservado seria o mesmo lugar no trono de glória, por exemplo, ou seja, onde Jesus está, onde Deus está? E a outra pergunta é: essas pessoas que morreram em Cristo Jesus, por exemplo, pessoas da mesma família, onde elas estão hoje, elas têm a sã consciência de conhecer uma a outra, porque você falou que quando a trombeta tocar, soar, essas pessoas, né, elas ressuscitarão. Mas quando elas estão lá no paraíso, todas juntas, elas conhecem, têm aquela coisa de ter os sentimentos, de ter tudo isso? Vamos ler o texto? Eu agradeço pela pergunta. É a missionária Ângela de Jaguapara, agora que eu estou conhecendo. A voz Glória a tá Deus. engoliu um pato hoje, estou igual o senhor hoje. Engoliu, o senhor é Está organismo. difícil, né? Vamos achar o texto aqui e eu dou a resposta. Vamos ler todo mundo junto para não ficar dúvida na mente de ninguém. Lucas capítulo 16, versículo de número 19 a seguir, conta a história do rico e Lázaro. A primeira pergunta sua eu vou responder dizendo assim, ó: não, os mortos em Cristo que estão no paraíso não estão junto com Jesus, nem com Deus e nem com os anjos. Pelo fato de terem ido para o céu e estarem no paraíso, no céu, eles estão reservados em um ambiente particular. Por quê? Porque esse acesso direto ao trono, a outros lugares, é quando toda a igreja estiver reunida no céu. Amém? É quando toda a igreja estiver reunida no céu. Mas a respeito, se essas pessoas no paraíso estão se conhecendo ou não, vamos ler o texto aqui. A partir do versículo 22 do capítulo 16 de Lucas. Vamos ler? Todo mundo aí, os irmãos que puderem, ler comigo aí. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ponto e vírgula. Eu queria só dizer uma coisa para a igreja. O crente, quando morre, que o médico dá um atestado de óbito, que a gente chega lá para ver o ente querido, só tá o corpo ali, viu? Os anjos já veio e levou a alma, viu? Crente, quando morre, que os parentes chegam lá dentro. Aleluia, glória a Deus. É vitória, né, reverendo? É vitória, né? Vale a pena servir a Deus. Acho que Vale quem a pena tiver. servir a Eu Deus. acredito que todo mundo está aqui, está firme, viu, pastor? Porque quem tiver afastado hoje volta para Jesus na hora. Amém, amém. Olha isso, que coisa maravilhosa. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Já não disse que teve anjo. Já não disse que teve anjo. Quer dizer, Deus, o céu, cuida de crente. De ímpio, não, irmãos. E no Hades, a palavra Hades aqui é inferno, tá? É antessala do lago de fogo. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe. Olha, isso aqui já tinham morrido. Nesse período aqui era Hades, inferno, e seio de Abraão. Então vamos lá. E no Hades ergueu os olhos. Isso aqui foi depois que o rico morreu. Quer dizer, um foi levado pelos anjos do seio de Abraão, e agora o versículo 23, agora é a vez do rico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Peraí. Então quer dizer que o rico conheceu Abraão, conheceu Lázaro no seio de Abraão. E já estavam mortos. Quer dizer que a consciência estava ativa. E clamando, clamando, isso aqui é o rico, viu? Que está clamando, igual as almas dos crentes que eu li em Apocalipse 6, 9. Ó, mais uma confirmação aqui, que o camarada estava clamando lá, quer dizer, a alma falando. E clamando, disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua,
porque eu estou atormentado nesta chama, a chama do Hades, a chama do inferno. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Quer dizer, o rico que desdenhava de Lázaro, agora está atormentado e preocupado com os familiares dele, que ficou vivo ainda. Olha isso. O versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, a coisa é séria. Quer dizer, o camarada está no inferno e está preocupado que o restante que ficou vá para lá também. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, respondendo aqui, era esse texto que eu queria ler para finalizar o estudo. E a missionária Ângela já foi feliz demais na sua pergunta. Então, aqui está a resposta. No paraíso, Deus não vai roubar a sua consciência no paraíso. No paraíso, a sua consciência não está morta, não está dormindo, você está acordado. Ou seja, os mortos em Cristo já estão desfrutando de alguns privilégios lá no paraíso. Como também, a prova está aqui, que as pessoas que morrem sem Cristo já estão, de alguma forma, sofrendo, né? Sofrendo muito. O camarada está tão preocupado que ele está dizendo assim, ó, pai Abraão. Agora os irmãos prestou atenção que Lázaro já não fala mais com o rico. Os irmãos prestou atenção que quem conversa é Abraão. Aí você pergunta assim para mim: por que, pastor Renilson? Porque Deus é organizado, certo? E eu tenho certeza que por mais que a gente tenha um sentimento em Cristo, depois que a gente morrer, tiver com a alma e o espírito junto, mas eu tenho certeza de uma coisa, que o único autorizado aqui a falar por Deus era Abraão, não era Lázaro. Então é Abraão, representante do seio, do seu próprio seio, que se comunica com qualquer voz. Deus deu essa autonomia só para Abraão. Lázaro também, Lázaro já não queria nem mais saber de nada não, Lázaro já estava num lugar ótimo e maravilhoso. Então está aqui, irmãos, para quem tinha dúvida ainda que a pessoa que morre perde a consciência, a partir de hoje, quando você vê alguém dizer na televisão que a gente vive só para essa vida, que morreu, acabou, pelo contrário, morreu, segue-se o juízo, e aí que começa a vida para o crente. Por isso que Paulo diz que para ele o viver era ganho e o morrer era lucro, o morrer era Cristo. Como disse o bispo Ângelo no culto, sabe por quê? Porque Paulo esteve lá e viu muitas coisas que ele nem foi autorizado a falar. Agora você imagine quantas maravilhas tem no céu. Tá bom? Tem outra pessoa para tirar dúvida aí para passar para o bispo? Eu tenho uma dúvida. Por favor. É a Keren. A minha dúvida pode ser até um pouco boba, mas eu não entendi a parte que, por exemplo, o senhor falou que toda pessoa que morre em Cristo não tem mais a consciência que tinha antes na Terra. E por que Abraão pode se comunicar assim com o rico se ele não teria essa consciência? Não poderia ser um anjo? Não, pelo contrário. Eu disse que a pessoa que morre em Cristo, ela tem sim a consciência. Tem consciência de tudo. Agora tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. Foi boa a pergunta da Keren. Irmãos, Deus não vai deixar no paraíso, ainda vai ficar um sentimento ou outro. Viu? Tipo de parente. Mas no arrebatamento da igreja e na transformação do corpo, porque as pessoas que estão no paraíso não receberam o corpo novo ainda. Então, nesse período aqui, essas pessoas ainda estão com alguns sentimentos. Vocês perceberam. Não é que a consciência deles vão sair, mas existe sentimento que, quando estiver ao lado de Cristo, dentro do céu, realmente,
na sala VIP, nas bodas, sabe? Tendo todos os privilégios, junto com os anjos. Aí tem uns sentimentos que vão ficar à parte. Deus vai tirar. E o único sentimento que vai prevalecer lá é o sentimento de amor a Deus. Por exemplo, vou explicar uma coisa para vocês aqui. Lúcifer foi expulso do céu e levou a terça parte. Em nenhum lugar da Bíblia ele conseguiu influenciar, certo? Ele conseguiu influenciar. Aí tem um detalhe. Deus também não poupou, expulsou, limpou o que tinha que ser limpo, tudo bem. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aí eu vou citar um exemplo. A partir desse dia, o príncipe da Pérsia está impedindo Daniel passar. Deus vai e manda o arcanjo. Você acha que o arcanjo veio com qual sentimento? Quer dizer, o arcanjo e Lúcifer conviveram muito tempo juntos. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no céu só existe, o único sentimento que existe no céu, dentro do céu, eu não me refiro agora ao paraíso, porque o paraíso também é transitório, é passageiro, é bom, mas é passageiro. Mas o sentimento que existe no céu é só temer a Deus e agradar a Deus. É isso que eu quero dizer para você. Pastor, quando a gente estiver no céu lá, a gente vai se conhecer? Vai. Não vai ser roubada a nossa consciência, mas o sentimento lá vai ser só para amar a Deus. O sentimento, meu Deus do céu, eu vi Luna ali. Luna foi arrebatada junto com o pai, junto com o pastor Reis, junto com a família dele. Lá não existe mais sentimento de esposo. Lá não existe mais sentimento de irmão. Lá não existe. Existe um sentimento de amor, porque a gente vai viver como anjos. Mas é mais ou menos assim. Hoje em dia você sente saudade de casa, você quer voltar para casa, porque você diz assim, eu estou com saudade da minha mulher, dos meus filhos, eu estou com saudade do irmão da igreja. Lá, irmãos, o único sentimento que a gente tem é só de agradar a Deus. Vocês já viram o texto lá que diz que o alimento dos anjos, né, fica 24 horas por dia, não param de dizer santo, 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 é direto. Eles não se cansam. E eu já vi estudiosos dizendo que o alimento deles é justamente quando eles pronunciam a palavra santo. Então, lá não vai... É mais ou menos assim, o que a gente vai receber vai preencher tanto o nosso coração, o nosso ser, que não vai sobrar mais espaço para a gente ter sentimento por coisas que ficou nessa terra. Se vocês me entendem. Amém? Pastor Tem mais Elias, duas pessoas mão levantada. Bispo, me perdoa aí, me dá só mais um tempinho, só para tirar a dúvida de duas pessoas. Pastor Elias, boa noite. Boa noite, meu querido. Paz do Senhor. Pastor Tevaldo. Amém. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Diz o seguinte, que o Senhor, ele virá aproximadamente, vamos falar de número, uma altura de aproximadamente 1.829 metros da terra, possivelmente até mais baixo, para que nós vivos podemos encontrar com ele. É verdadeiro ou é mito? Obrigado. Então, vamos lá. O que acontece? A respeito da quilometragem, a respeito de... Por exemplo, vou citar só uma coisa para vocês entenderem. Eu não sou estudioso, mas sou curioso, né? E já andei também com muita gente. Um exemplo, eu não era, digamos assim, eu não era o aplicado, mas já andei na área secular, eu falo, mas já andei com muita gente muito aplicado em estudo. E uma vez eu tive um colega que uma vez ele falou para mim que na velocidade da luz, eu não estou dizendo na velocidade do avião, não. Eu estou dizendo na velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida que existe. Na velocidade da luz, para uma estrela chegar aqui na Terra, ela teria que caminhar 30 anos para ela chegar aqui na Terra, andando na velocidade da luz. Então, o que vai ocorrer com a igreja, irmãos, isso é uma coisa extraordinária que só Deus pode fazer. A respeito de quantos metros ou quilômetros que vão estar da Terra, porque é mais ou menos assim, quando a trombeta tocar, que a voz for dada, a voz de ordem for dada, isso é uma coisa, isso é um milagre do próprio Deus, porque a palavra arrebatar, o harpazo,
Isso, na verdade, é tirar com força. É tirar com força. É arrebatar com força. Não é aquela coisa assim, por favor, embora. Não. É uma coisa, é não abrir e piscar de olho, é 7 milésimos de segundo. É quando a pessoa menos imaginar, já foi, já acabou, já está lá. E detalhe, e mesmo, pastor Tevaldo, se a distância for essa ou mais, para Deus, isso é café pequeno. Nada vai impedir. Pode estar chovendo no dia, pode estar fazendo sol, pode ser à noite, pode ser durante o dia, pode ter aviões na hora, pode ter o que for, pode ter guerra, pode ter o que for. Nada vai impedir o encontro entre Cristo e a igreja. Abacuque, diácono Abacuque, meu querido. Ô, evangelista Abacuque, meu querido, fala. Pastor, a missionária Cláudia Pecão pergunta também. Mas pronto, eu vou ser rápido aqui, porque eu sei que ela também quer fazer parte. Olha, o senhor falou acerca do até fala mais perto. Fala mais perto da tua câmera. O microfone. Está ouvindo? Estou ouvindo. O senhor falou a respeito, deu até o exemplo do meu avô, o pastor Jonas, acerca de que ele já está vendo muitas coisas pelo fato dele ter falecido, né? E já está lá. Uma dúvida: se ele já está vendo várias coisas, é sinal que ele já foi salvo. Eu não tenho dúvida disso. Se ele foi salvo, ele já foi julgado, ou não? No caso, a certeza que ele foi salvo, mas se ele já foi julgado ou não no tribunal? Isso, exatamente. Não. O tribunal de Cristo, arrebatamento de tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, esse evento só acontece com a igreja e com os mortos em Cristo. Não acontece nem com um primeiro, nem com outro por último. Agora, o que é que vai ocorrer? Pastor Renilson, da grande tribulação vai ter salvação? Vai ter salvação, só que tem um detalhe: as pessoas que morrerem no período tribulacional e forem salvas, essas pessoas não serão galardoadas, não vai receber nenhum tipo de recompensa, vão para o céu, mas não. Eu tenho o texto, mas eu vou deixar para a próxima aula, viu? Para a próxima aula eu deixo o texto. Missionária Cláudia, acredito que eu respondi, evangelista Abacuque. Então, ele já foi salvo, não perde a salvação. A única coisa que vai acontecer é o seguinte: ele vai ser julgado para receber galardão, é só isso. Amém? Senhora Cláudia, para a gente encerrar, a última pessoa aí, irmãos, que eu vou responder agora, é a missionária Cláudia, porque eu sei que eu já ultrapassei até um pouco o horário, a gente tem que ter ordem de decência no horário, né? O bispo, ele falou para mim que era até 21h no máximo a nossa aula, né? Então, a missionária Cláudia vai falar agora, a gente vai responder e eu vou retornar para o bispo para ele fazer as considerações finais. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Pastor, eu tenho. Assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu tive várias dúvidas e enviei para o senhor justamente sobre isso, sobre escatologia. Né? Então, assim, na época, o senhor me esclareceu algumas coisas e eu ainda continuei com muitas dúvidas, mas uma das dúvidas que eu tenho, né, assim, eu não tenho dúvidas, né, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque eu acredito que tanto eu como outras pessoas também têm um pouco de ter algumas dúvidas sobre Apocalipse 7, principalmente o versículo 4, que diz sobre os 144 mil, né, israelitas que vão ter o selo, né, que vão ser selados. Aí eu queria entender por quê. Eu já ouvi pessoas falando, inclusive em igrejas, em palestras, em estudos, que esses 144 mil são judeus, 44 mil são judeus, entendeu? São os judeus. Uns já dizem que não são os judeus, que não se sabe quem são, entendeu? Então eu queria que o senhor esclarecesse eu queria que o senhor desse para mim, assim, ou para a igreja também, qual é o seu entendimento sobre isso, qual o seu parecer sobre isso? Vamos lá. Esse texto, ele é fácil para responder. Vamos lá. De fato, são 144 mil judeus, né? Só que assim,
Na verdade, os 144 mil ali, na verdade, o termo é completeza. É um termo usado para dar uma totalidade, que não quer dizer literalmente 144 mil, mas é uma representatividade de uma quantidade, certo? Agora vamos lá. E os 144 mil, pastor Renilson, são judeus? São. Qual será a função deles? Vamos lá. 3 evangelhos serão pregados durante 7 anos do período tribulacional. Evangelho eterno, Evangelho da graça, e as 2 testemunhas estarão pregando. Então vamos lá, pastor Renilson. Quem é que prega o Evangelho eterno? São os anjos. Apocalipse capítulo 6. Eu esqueci o versículo agora. Evangelho da graça. Eu creio que exatamente o Evangelho da graça é pregado pelas 2 testemunhas. Então vamos lá. Evangelho eterno pregado pelos anjos. Está escrito. Evangelho da graça pregado pelas 2 testemunhas. E Evangelho do Reino pregado pelos 144 mil. Agora você imagina, né? Deus é tão misericordioso que quantas pessoas, né? Que nesse período agora que a porta da graça está aberta e essas pessoas elas não se converteram, mas depois no período tribulacional ainda será pregado 3 tipos de evangelho. Eu não tenho como agora dar os textos para os irmãos por causa do horário, mas na próxima aula eu prometo para os irmãos que eu falo um pouco sobre o Evangelho eterno, sobre o Evangelho das 2 testemunhas e sobre os 144 mil com mais clareza. Mas os 144 mil, na verdade, ele é uma completeza, ele é uma representatividade de uma quantidade, certo? Mas, de fato, os 144 mil vão pregar. Só esquece esse negócio que esses 144 mil só entra no céu 144 mil. Isso é mal exegese. Isso é uma má exegese, tá? Mas depois, na próxima aula, a gente foca mais um pouco a respeito desse assunto e a gente explica melhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e especial. Foi uma honra estarmos aqui mais uma vez. Quero pedir perdão aqui ao bispo pelo horário, que a gente ultrapassou um pouco. E querendo Deus, na próxima segunda nós estaremos aqui mais uma vez. Meu bispo, aquele abraço. Tamo junto, viu? Amém, pastor. Glória a Deus. Vou cantar um corinho de fogo agora para alegrar aqui o ambiente, mas na verdade é só brincadeira porque a gente não precisa. O ambiente já está tomado aí pela sede da palavra e foi um estudo assim muito abençoado. Que Deus continue abençoando a sua vida. E foi bem claro, né? Eu entendi bastante aquela questão lá do paraíso. Eu acho que a Ângela Barreto também entendeu. Então, isso, querido, nos força a pregar o evangelho, porque as pessoas que morrer sem Cristo, ela vai ter uma consciência, um sentimento, diz, eu tive a oportunidade, meu filho, minha filha, ou o irmão, o primo, o avô, o pastor, pregou o evangelho para mim, falou do amor de Deus, eu até frequentei a igreja, mas não quis nada com Jesus, e agora, né, aquele ser humano que isso aqui eu não comparo nenhum dos que estão aqui, porque eu acredito que todos vão subir, mas aquele ser humano que não que perdeu a sua salvação, ele vai estar com esse sentimento e com essa consciência pesada que ele teve a oportunidade e não abraçou a oportunidade. E é justo, irmão, eu sempre entendi, eu sempre pensei, eu falei, não, Deus não vai apagar. Deus não vai apagar essa memória. Essa memória será apagada, sim, lá no final do tribunal, como o pastor falou. Mas ali, nesse período, aí até Jesus voltar para buscar a igreja, eu falei, Deus não vai apagar essa memória. Mas ainda não tinha essa certeza, mas foi bem esclarecido hoje aqui pelo pastor. E, e quem morrer em Cristo, querido, com certeza vai provar desse paraíso. E ainda tem mais. Vai ver o seu ente querido lá, vai poder olhar e vai dizer, nós estamos aqui juntos, né? Até a ordem do Pai. Deus abençoe, pastor. Foi muito bem esclarecedor e que nós possamos aplicar esses estudos nas nossas vidas e que esses estudos sejam motivador para
nós podermos estar pregando o evangelho para que nenhuma alma se perca, mas todas cheguem, né, à presença de Deus. Pai querido, eu te louvo por esse estudo, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Renilson. Te louvamos pela vida de cada um que estão aqui, que, Senhor, o Pai querido, se esforçaram para estar sendo ministrado através dessa poderosa palavra e que nós possamos viver esta palavra. Toma a saúde do teu filho nas tuas mãos, repreenda, Senhor, este mal. Eu sei que é comum, Senhor, o Pai querido, mas, Senhor, nós não aceitamos nenhum tipo de enfermidade sobre o nosso corpo e por isso eu declaro a cura e a restauração aí da saúde do teu filho. Pai, muito obrigado pela vida de cada um aqui que esteve presente, por tudo, Pai. Continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, olha, deixa eu ver aqui, porque teve pessoas aqui que entraram depois, pastor, né? Mas aqui está registrado Sim. aqui, ó, porque como está gravando, está registrado aqui a sua presença aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, aí vai registrando a presença dos irmãos aqui. Isso aqui é um relatório e um histórico para mim e para você que é membro é, do ministério. Deus abençoe, fica com Deus. Até segunda, se Deus quiser, estaremos firme e forte, porque vem mais aí, vem mais mocotó, viu? Prepara aí, porque vem mais mocotó aí, comida forte. Em nome de Jesus. A paz, querido, fica com Deus. Deus abençoe a todos.